Eu quero, nessa oportunidade, lembrar claramente, né? Ontem estivemos ali fazendo o último momento da nossa irmã Rosilei, e foi um dos dias talvez mais difíceis das nossas vidas, né? Pelo menos assim, né? Aqui nesse contexto de igreja, todos nós já passamos por outras perdas, e grande parte da família Satel já passou por grandes sofrimentos. Eu tenho acompanhado, e cada um que está aqui já perdeu alguém que ama, alguém que gostaria que estivesse aqui no nosso meio. Quando nós passamos por essas dificuldades, nós recorremos a Deus. Normalmente, nós, enquanto cristãos, recorremos ao nosso Deus. E em 2 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo vai escrever a eles uma carta falando sobre o Deus de toda consolação. Eu queria refletir um pouquinho nesse texto, trazer essa reflexão para o seu coração, e eu espero que nós, ao sairmos daqui nessa noite, sejamos um pouco mais consolados, porque na verdade, durante todo esse período da nossa vida, enquanto nós existimos, nós estamos sujeitos a passar pelas mais diversas situações complicadas nas nossas vidas. E nesses momentos de grande dor, de grande sofrimento, de grandes perdas, nós recorremos, como eu tenho dito, a Deus. E como é que nós recorremos? Como é que nós recebemos, então, de Deus esse consolo? Como é que nós adquirimos isso na nossa vida, durante toda a nossa vida? Que às vezes nós passamos por um momento quando éramos jovens, passamos por alguns momentos quando éramos crianças, passamos por alguns momentos, e a gente vai passando vários e vários momentos de sofrimentos, de dor, de perdas, também de coisas boas, de coisas extraordinárias, maravilhosas, e a gente vai aprendendo nesse contexto todo a como lidar, a como viver essa experiência em nossas vidas. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando tribulações. Eu li esse texto e, pensando em falar sobre a realidade desse culto de hoje, o coração de cada um de nós, como nós estamos vivendo e experimentando esse momento de sofrimento. A família da Rose, família núcleo que eu estou dizendo, não estão presentes hoje aqui, mas eu espero que, de alguma maneira, Deus os console. Que Deus, de fato, faça da vida deles a experiência daquilo que eu vou dizer a cada um de nós nessa noite. Eu li esse texto e fiquei pensando, puxa, eu vou direto lá para dentro do meu coração. Vou sondar como é que ele está e vou tentar entender de Deus como é que esse consolo vem. E eu fiquei pensando sobre a possibilidade do Espírito Santo, que é o Consolador, que a Bíblia fala que ele é o outro, o Paracleto, o outro Consolador que vem e habita o nosso coração, e ele estará conosco até os últimos dias das nossas vidas. E parece-me entender que isso nos basta de verdade, e que o Espírito Santo estando dentro de nós, estamos plenamente consolados. Mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui que estamos aqui nessa noite tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita aí no seu coração. E ainda assim, nós estamos sofrendo dores e angústias. Nós ainda estamos sofrendo muito a dor da perda. Nós ainda estamos angustiados. Nós ainda estamos vivendo esse momento do luto, da perda. E muitos de nós, ao ouvir uma canção, ainda chora de tristeza, chora de dor. Mas eu vejo que quando nós choramos, aí o nosso choro já é um choro diferente, porque
a impressão que eu tenho é que esse choro já é um choro de dor, sofrimento, mas ao mesmo tempo um dor de compreensão de quem somos. E eu fiquei olhando para esse texto e pensando, poxa, o Deus de toda a consolação, o Deus de toda a misericórdia, um Deus que nos ensina e que nos consola para que nós possamos consolar os outros. Eu fiquei pensando nessa noite que a família núcleo do Isaías, da irmã Rose, os filhos, os irmãos, durante algum período nessa caminhada, vão precisar do nosso apoio, do nosso consolo. Porque eu penso que às vezes o Espírito Santo que nos consola, que está aqui dentro do nosso coração, parece que ele nos impulsiona na direção das pessoas e diz: essa pessoa não precisa só do consolo do Espírito Santo que habita o teu coração, ela precisa na verdade de abraço. Ela precisa na verdade de palavras humanas. E eu fiquei pensando nisso quando eu voltei a minha mente lá para o Gênesis. E tem um momento muito específico no Gênesis que Adão foi criado por Deus. Foi criado por Deus. A Bíblia fala que Deus criou Adão e que Deus estava com ele. E Deus deu autoridade para Adão para nomear as coisas e ter autoridade sobre as coisas. E quando ele fez tudo isso, ele olhou e viu que era muito bom, e ele viu que era perfeito, e ele viu que era extraordinário o que ele tinha feito. E passou algum momento depois, nós vemos Deus mesmo dizendo: vou criar uma ajudadora para o homem e vejo que ele está só. Eu fico pensando, como assim só? Deus estava ali, Deus estava com ele, Deus estava descendo no jardim. Tipo, eu imagino que nessa visão do que nós podemos ter no Gênesis, Deus vinha pessoalmente ali. Ele vinha ali, não sei como era a presença naquele momento, mas Deus vinha ali. A Bíblia fala que Deus descia no jardim e conversava com o homem. E ainda assim, o homem estava se sentindo só. Eu fico pensando que o Deus de toda a consolação olha para essas coisas. E quando as pessoas estão lá, talvez dentro das suas casas, sofrendo, e elas têm o Espírito Santo na vida, que é o Consolador, Deus ainda assim fala: vai lá, Israel, e fale algumas coisas. Vá lá e abrace. Vá lá, Júnior, vai lá, pastor Elias, vai lá, Marli, vai lá, Marli nem está aqui, mas vai, Marli, você está ouvindo pelo vídeo, vai lá. Vai lá, passe um momento, abrace, diga o quanto você a ama, o quanto você os ama. Diga palavras de consolo, porque a Bíblia diz nesse texto que o Deus que nos consola, nos motiva a consolar os outros. Eu queria que nessa noite nós pudéssemos pensar sobre isso. Às vezes, mesmo nós tendo em nós, estando aqui dentro de nós, o Espírito Santo, que é o Consolador, sem dúvida nenhuma, mas esse Consolador que está aqui, ele fala assim, tipo, vá lá. Ele mexe com seus sentimentos e diga: vá lá dar um abraço, vá lá dizer o quanto você o ama, o quanto você os ama. Passe um tempo com eles, chore um pouco junto, tenha luto junto com eles. Viva a experiência de uma pessoa que sabe e aprendeu de Deus, que quando Deus nos consola, muitas vezes Ele também manda pessoas em nossa direção e nos consola e nos ajuda. Eu fico olhando para Deus, baseando nesse texto e pensando na realidade da Bíblia, que nós podemos consolar de algumas maneiras, e a melhor maneira que nós possamos consolar as pessoas é explicando para elas. Às vezes no momento da angústia nós não conseguimos perceber Deus, nós não conseguimos compreender, e em alguns momentos nós nem sequer conseguimos aceitar a realidade do que nos está acontecendo. Mesmo nós tendo em nós o Espírito Santo, em alguns momentos nós questionamos e nós dizemos assim: mas não é justo, mas não é normal, não é correto isso, tantas pessoas más que estão aí, que deveriam ir embora, mas elas continuam aí, e nós vemos pessoas maravilhosas indo embora, não é justo, e nós começamos
precisamos entrar em confusão. E nesses momentos, eu penso que quando Deus diz que nós devemos consolar as pessoas, nós devemos lembrar essas pessoas de quem é Deus. Nós devemos lembrar essas pessoas que já têm o Espírito Santo. Nós devemos ir lá e lembrá-las e dizer: olha, Deus é bom. Deus conhece todas as coisas. O Deus que levou é o Deus que colocou aqui no meio, que deu esse tempo de experiência extraordinária. O Deus que levou é o Deus que sabe todas as coisas. É o Deus onisciente, é o Deus onipresente, é o Deus de toda a força. Esse Deus que ao mesmo tempo nos dá o privilégio da vida, também nos tira o privilégio da vida. E quando Ele nos tira, Ele sabe o que é sentir a dor, porque Ele também perdeu um filho, por amor de nós. Ele também perdeu o seu filho, e Ele sofreu. Eu imagino Deus, quando Jesus estava na cruz, Deus, de maneira nenhuma, estava no soldado que estava matando Jesus, mas Ele estava ensanguentado na cruz, com Jesus, sofrendo a dor do filho que foi perdido. Então eu fico pensando que Deus sabe o que nós sentimos, e Ele tem prazer em nos consolar. Mas às vezes, quando estamos na angústia da dor, nós não conseguimos perceber que Deus está presente. E precisa que alguns de nós nos aproximemos e dizemos: Deus está presente. Deus ainda é bom. Deus ainda te ama profundamente. Deus sabe categoricamente o que está fazendo. Deus está construindo uma história que vai culminar num término de todas as coisas, e lá será tudo perfeito. E você precisa crer nisso. Você precisa continuar acreditando, porque na verdade os grandes sofrimentos dessa vida, o apóstolo Paulo diz, que não se comparam de maneira nenhuma com aquilo que Deus tem revelado para nós na eternidade. Talvez Deus esteja direcionando cada um de nós para que quando nós vermos as pessoas que estão sofrendo, nós nos aproximarmos dela e de novo fazer o papel de dizer quem é Deus, de retomar na mente daquela pessoa, nos sentimentos confusos daquela pessoa, a imagem do Deus poderoso, misericordioso, o Deus de toda consolação, o Deus de todo poder, o Deus de todo amor, para que a pessoa sinta e saiba que nada, absolutamente nada, pode nos tirar do amor de Deus que está derramado em Cristo Jesus. Talvez seja um momento de angústia, o momento mais propício para que nós possamos chegar de verdade ao coração daquela pessoa e de repente dizer para ela: entenda Deus, compreenda os mistérios da vida, compreenda de fato que a nossa vida é limitada, assuma de verdade que nós precisamos em momentos de grande angústias, assumir que Deus é soberano sobre tudo que existe. Nós precisamos talvez ensinar ao coração daquela pessoa, o nosso coração às vezes, de que Deus é soberano. E que essas coisas que acontecem não podem macular a imagem do nosso Deus, porque Ele continua soberano, perfeito, adorado, amado. Ele continua nos amando com a mesma intensidade, talvez até mais, com certeza até mais. É nesses momentos de grande tribulação, de grande angústia, é que Deus se aproxima de nós e diz: eu amo profundamente você, sinta o meu amor, sinta o meu cuidado. E talvez é nesses momentos de grande angústia que nós conseguimos sentir as mãos de Deus, de fato, tocando o nosso coração, nossa alma, nossa vida. E nós podemos experimentá-lo de uma maneira que talvez nunca experimentamos. Deus nos leva a ser consoladores. Ele nos consola e traz pessoas ao nosso encontro. Eu poderia relembrar aqui nessa noite momentos de angústia e de tribulação que eu passei em minha vida. E eu poderia lembrar de momentos de angústia e tribulação que você, cada um que está aqui, passou em suas vidas. As suas perdas, os seus sofrimentos, as suas dores, e hoje se tornaram as suas experiências. Hoje se tornaram algo que você diz e diz: se não fosse Deus, eu não estaria aqui.
Hoje se tornou algo que você diz: eu aprendi a conhecer um Deus de uma maneira diferente. Eu compreendi de outra maneira. E nós podemos olhar os textos bíblicos e vários deles. E eu lembro de um agora que vem na minha mente. Eu olho lá para Jó e vejo Jó passando todas as tribulações da vida que um ser humano pode experimentar na terra. Desde perdas materiais, desde perda dos seus filhos, desde perda quase da sua própria identidade, desde perda da sua saúde. Ele perde todas essas coisas. E é impressionante que durante todo esse tempo, durante toda a vida dele, vivida ali naquele momento de sofrimento, ele olhava para trás e via os tempos de grandes coisas boas. Ele viu o tempo em que até mesmo Deus olhava para a terra e dizia para Satanás: observastes o meu servo Jó? Não há homem na terra justo, temente a Deus e que se desvia do mal como ele. Sabe o que Deus estava dizendo sobre a vida de Jó, irmãos? Você já observou o Jó? Ele é perfeito. Ele é um homem reto, íntegro. Ele é um homem inteiro na minha presença. Ele observa o mal e se afasta dele. Ele é temente a mim de uma maneira que nada pode tirar isso do caminho. Ele é temente e pronto. E o próprio Satanás diz: deixa eu mexer na vida dele para ver se ele continua assim. E ele mexe, ele permite. E ele mexe na vida de Jó de uma maneira absurda. E Jó não compreende, como nós muitas vezes não compreendemos as coisas que acontecem na nossa vida. E tem muitas dessas coisas que nós não vamos compreender. Nós vamos chegar um dia, talvez na eternidade, e eu não sei teologicamente se isso acontecerá, mas talvez lá nós vamos entender. Eu não sei se vai. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, é que quando nós chegarmos lá, nós seremos plenos de justiça. Nós não teremos problema com nada, porque nós seremos plenos de justiça, nada lá será injusto. Nós olharemos para aquela realidade, tudo lá é perfeito e justo, porque Deus está lá justificando todas as coisas. O Jó, ele passa um grande momento da sua vida questionando e sofrendo. Então, irmãos, quando nós questionamos e quando nós, no momento da nossa angústia, às vezes até nós chegamos a alguns momentos de dizer: Deus não é justo. Deus entende, Deus compreende a nossa dor, Deus compreende o nosso coração, porque o Deus de toda consolação, Ele sabe como consolar, Ele compreende, e Ele começa a caminhar com Jó e vai dizendo para Jó: Jó, pensa bem, olha onde você estava, Jó, antes de qualquer coisa ser criada. Onde você estava, Jó, quando eu estava criando os luminares? Onde você estava quando eu estava criando todas as coisas, os grandes animais, os grandes bichos da terra? Onde você estava, Jó? Você não compreendia nada. E a partir do momento que você começa a existir, você olha para tudo isso e você não sabe explicar. Nós olhamos para tudo que existe e nós não sabemos explicar. Recentemente eu vi uma imagem de um satélite novo mostrando algumas galáxias novas que apareceram, e os caras mostrando aquilo, e eu fiquei olhando para aquela imensidão toda e pensando que a Terra é quase nada perto de tudo que existe. Nós não compreendemos nada. E Deus, olhando para Jó, disse: Jó, o que você entende? Por que você está me questionando? Porque o sofrimento faz com que em alguns momentos nós entramos por esse caminho de questionar a Deus, de dizer: não é justo, isso não poderia ter acontecido. Nós entramos por esse caminho, e nesse caminho Deus vai caminhando com a gente devagar, nos dando instruções, nos ensinando. Se você ler o livro de Jó, você vai perceber em um momento muito extraordinário de Jó, quando ele chega a dizer: antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te enxergam, os meus olhos te veem. Pense como é importante, em alguns momentos, quando nós passamos por tribulações e angústia, que Deus está caminhando com a gente, nos ensinando a viver essa vida que ela será sempre cheia de coisas boas e coisas ruins, de coisas mais ou menos e de coisas péssimas em nossas vidas. E durante toda essa trajetória, Deus está presente, juntinho com a gente, nos ensinando e consolando o nosso coração, quando nós não conseguimos ser consolados. E que nesses momentos, Jó, por exemplo, tem os seus amigos que se aproximaram, às vezes nem tão bons assim,
Porque eles começaram a dizer algumas coisas para Jó: deve ter pecado, deve ter acontecido porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, deve ter pecado na sua vida, porque não é possível você estar passando por todo esse problema. E Jó, nesse caminho, em nenhum desses momentos, blasfemou de Deus, nem mesmo quando a sua mulher se aproximou dele e disse: por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre de uma vez? No momento de maior dor e sofrimento e angústia, ela estava dizendo para ele: por que você não abandona esse Deus e morre? E ele disse, como uma louca: você fala, eu vim nu para este mundo, e nu retornarei para ele, mas jamais blasfemarei do meu Deus. Não é interessante que nos momentos de grandes dores também vem grandes aprendizados, grandes crescimentos, grandes experiências, extraordinária presença, extraordinária consolação da parte de Deus, extraordinário crescimento da igreja, porque a igreja começa a aprender que é necessário que ao ser consolado, não fique com esse consolo para você, mas leve ele para o coração daquelas pessoas que precisam de consolo. Não é extraordinário que em meio a grandes tribulações, Deus encontra um caminho de restauração de vidas, de cuidado com os corações, de valorização da vida? Não é interessante que no meio dessas coisas todas, Deus está trabalhando? E Deus continua sendo Deus, continua sendo fiel, continua nos consolando, nos amando, nos aperfeiçoando, nos levando a um crescimento espiritual. Não é impressionante que Deus levanta pessoas para despertar os seus dons no meio da igreja? Não é interessante que em meio a grandes dores, vem grandes experiências com o nosso Deus? Mas ainda assim, com todas essas palavras, o coração ainda continua doendo. E vai doer durante um bom tempo. E talvez ainda venham algumas revoltas. E talvez ainda venham algumas tribulações. E talvez ainda venha no meio disso algumas tentações, algumas perturbações. E nós, como igreja, como irmãos, como amigos, como convertidos de Deus, como pessoas com o Espírito Santo que habita o coração, nós devemos deixar com que os dons que há em nós, de toda a consolação que vem de Deus, sejam os braços de Deus a consolar aquelas pessoas que precisam de consolo. Nós devemos ser o cuidado de Deus através do nosso coração na vida daquelas pessoas. Nós devemos ser o choro de Deus junto com aquelas pessoas que choram, porque só assim elas não vão dizer: eu estou só, eu estou abandonado, eu estou perdido, eu não sei para onde ir. Nós seremos a direção de Deus para aquelas pessoas que não conseguem enxergar uma direção. Nós seremos os olhos de Deus para aquela pessoa que não está enxergando direito. Nós seremos o amor de Deus para aquelas pessoas que não estão conseguindo entender o amor de Deus. É difícil a gente falar num culto como esse. É difícil a gente se aproximar e olhar as pessoas nos olhos e dizer alguma palavra. É difícil porque parece que não tem palavra. Parece que as nossas palavras ficam vazias e não há consolo. Mas às vezes, ao nosso olhar para aquela pessoa, é os olhos de Deus que está olhando. Porque Deus não vai descer mais como Ele descia no jardim. Porque Deus não vai estar presente dessa maneira corpórea. Eu me lembro de um outro fato de Moisés, quando ele estava no deserto, passando por experiências com Deus durante 40 anos, antes da libertação do povo. Ele estava lá, e Deus se aproxima dele através de uma sarça que começa a pegar fogo e não se consome. E Deus diz para ele: você será o libertador do povo de Israel. Eu estou enviando você, eu estou te dando autoridade
vá e liberte o povo de Israel. E a palavra de Moisés é uma palavra desafiadora, porque ele olha para Deus e diz assim: eu não vou sozinho, mas eu vou com você, Moisés. Ainda estou continuando a me sentir sozinho. E Deus fala: então eu vou enviar Arão junto com você. Agora sim, agora eu estou tranquilo, agora eu vou. É impressionante como Deus respeita esse momento de nós entendermos que essa distância, entre aspas, que nós estamos de Deus, porque Deus está no nosso coração, mas nós nos sentimos como se estivéssemos aqui e Deus está lá no céu. Mesmo que o Espírito Santo nos habita, em muitos momentos nós sentimos que estamos só. E Deus, ele olha para nós e diz: tá bom, eu vou enviar o Júnior para caminhar do teu lado. Você não está mais só. E eu começo a perceber Deus na vida do meu semelhante. E eu começo a perceber o Espírito Santo na vida da pessoa que está do meu lado. E a Bíblia fala também em Adão que Deus enviou uma ajudadora para ele, e ela estava do lado de Adão. E os dois caminhavam juntos, e ele olha para ela e reconhece nela a imagem de uma pessoa que é igual a ele. E quando ele olha, ele diz: agora sim, esta é carne da minha carne, sangue do meu sangue, osso dos meus ossos, ela é igual a mim. Porque Deus até então, para mim, era outro totalmente diferente. Mas agora eu tenho alguém que se parece comigo, que sente as mesmas coisas, que vive as mesmas experiências, que peca, que erra, que acerta, mas que se submete a Deus. Na experiência da vida humana, em muitos momentos, nós devemos e precisamos entender que nós somos os braços e as mãos de Deus. Às vezes nós olhamos uma pessoa que está sem alimento e a gente pensa: puxa, Deus podia ajudar essa pessoa. E às vezes eu penso que Deus olha e diz assim: as suas mãos e as minhas mãos, ajude essa pessoa. E quando nós ajudamos, é Deus que está ajudando. Da mesma maneira, nas nossas emoções. Eu sei que tem pessoas aqui capacitadas psicologicamente para atender pessoas com problemas emocionais. Mas nós, cada um de nós, enquanto cristãos, a Bíblia nos diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 5, do 3 ao 5, ele diz que Deus é o Pai de todas as misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Você já pensou nisso, que na sua vida cristã, na sua caminhada cristã, Deus está consolando você em todas as suas tribulações? Deus está consolando. E sabe por que Ele faz isso, irmãos? Para isso. Para que eu experimente isso na minha vida. Se eu pudesse nessa noite dizer uma palavra aos nossos irmãos do Sapel, eu diria: vocês são muito experientes em consolar. Vocês já passaram por tantas coisas. Eu fico pensando que eu não sei se eu aguentaria isso, mas vocês já passaram por tantas coisas, que vocês estão mais do que aptos a consolar as pessoas que precisam. Todos nós que perdemos pessoas estamos aptos a consolar, porque nós experimentamos o consolo de Deus através de pessoas, inclusive, nas nossas vidas, que nos ergueram e nos colocaram numa posição de saber que eu posso ir em frente, que eu posso conseguir seguir em frente, apesar dessas coisas, confiando em Deus e me rendendo à autoridade, à soberania, ao poder máximo de Deus, e me render a Ele e dizer: Deus, o Senhor sabe, eu não sei, eu estou confuso, estou perdido, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe como consolar. E nós podemos receber o consolo de Deus em nosso coração. Então eu espero que nessa noite, ao sair daqui, nós possamos sair daqui consolados. E não só consolados, aptos a consolar aqueles que sofrem. Aqueles que de alguma maneira sofrem. Eu não estou falando direcionado somente à família da Rosa que sofre, mas você deve conhecer pessoas que sofrem
Você deve conhecer pessoas que não perderam entes queridos, mas que estão sofrendo até mais. Você conhece pessoas que estão tão perto de nós, que estão sofrendo das mais diversas maneiras. E, irmãos, eu digo para você uma coisa muito verdade, que nós estamos vivendo um tempo muito difícil na nossa história humana. Nós estamos vivendo um tempo de questionamentos de Deus ao extremo daquilo que você possa pensar. E essa geração que está aqui é a geração que precisa ensinar as pessoas a enxergar o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes quando as pessoas falam de Deus, parece não ser o mesmo Deus. E nós precisamos ensinar as pessoas a compreender esse Deus que de geração em geração é construído em nossa identidade. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas falam de Deus de uma maneira que não parece identificar com o Deus Pai de toda a misericórdia, com o Deus Pai de toda a bondade. E há um questionamento muito grande na sociedade mundial, dizendo: se Deus é bom, como é que essas coisas acontecem? E nós precisamos estar aptos, como filhos de Deus amados, a explicar esse Deus. E eu diria até, irmãos, sendo um pouco extremista na minha fala, que quando nós formos explicar Deus, nós seremos semelhantes a Estevão. Que quando nós começarmos a explicar quem é o nosso Deus, nós seremos semelhantes a Estevão, o primeiro mártir cristão da Bíblia. Porque quando ele começou a explicar quem é Deus, que esse Deus está acima das circunstâncias humanas, que o sofrimento maior que o ser humano pode viver na terra, a maior atrocidade que aconteça na terra, ainda assim Deus continua sendo Deus. Quando Estevão começou a dizer isso para a sociedade judaica da sua época, eles apedrejaram Estevão até a morte, porque eles não conseguiram ouvir que o Deus que é bom nos faça experimentar e nos permita experimentar momentos de grande tribulação. Porque nós estamos tão acostumados a tirar o sofrimento do nosso caminho, que parece que quando Deus não tira o sofrimento, nós já entramos num momento de descrença e nós já não queremos mais esse Deus, porque na verdade o Deus que nós queremos é o Deus que passa a mão sobre o nosso sofrimento e nós andemos tranquilamente em alegria nesse mundo. Mas o Deus de verdade, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus que disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. E ele vai dizer: eu venci o mundo. Ele não vai dizer, inclusive, que você e eu iríamos vencer, a não ser por ele. Mas neste mundo nós somos sujeitos às mais diversas tribulações. E é só por isso que Coríntios capítulo 1, Paulo está dizendo: confie no Deus de toda a consolação. Se existe consolação, é porque vai existir tribulação. Se existe bondade de Deus, é porque vai existir o mal. Se existem essas coisas, vai acontecer tudo em nossa vida enquanto estivermos caminhando aqui. E eu estava dizendo essa semana para o pastor Elias, dizendo para ele que o sofrimento, às vezes, ele vem em nossas vidas. O pastor Elias está aqui, com a cirurgia na sua cabeça, e ele há 15, 20 dias atrás, nem imaginava isso. Sua família nem pensava nisso, porque ele estava trabalhando com o seu caminhão por aí, alegre, feliz, e tal, e andando para lá e para cá, e fazendo barulho com aquelas correntes. E agora ele já teve que vender a sua empresa. E agora ele está passando por esse momento, e eu estava dizendo para ele, enquanto conversávamos no salão, pode ser que piore, pastor Elias. Pode ser que não. E como é que nós encaramos essas coisas? Nós encaramos isso olhando para a palavra de Deus e dizendo: eu compreendo Deus. Ele já me disse que esse mundo era cheio de tribulações, era cheio de grandes angústias, era cheio de grandes problemas, de grandes dificuldades. E eu poderia, sabe, assim, numa maldade do meu coração, talvez dizer assim: pastor Elias, vem aqui, eu vou orar pelo Senhor e não vai ter nada. E eu poderia orar e não ter nada mesmo.
e não acontecer nada. E a gente diria assim, Deus foi misericordioso, amoroso, e Ele tirou todo o problema, e o pastor Elias agora vai seguir a sua vida. Mas Ele também poderia levar o pastor Elias. E nós deveríamos estar aqui dizendo, Deus, o Senhor é o Deus de toda a consolação. O Senhor é o Deus de toda a consolação. Nos ensine agora, Deus, a como seguir em frente. Nos ensine e nos ajude, porque eu não consigo. Eu vou gritar de desespero e eu vou dizer, Deus, eu não concordo, eu não aceito. E ainda assim Deus vai dizer, eu sou o Deus de toda a consolação, eu estou aqui. Eu estou aqui operado com Ele. Eu estou aqui na angústia dos últimos momentos do hospital. Eu estou aqui. E quando Ele sair daqui, Ele estará nos meus braços. E Ele experimentará a vida. E quando nós falamos dessas coisas, parece uma coisa tão absurda, porque nós nos apegamos tanto e nós queremos tanto estar perto e nós amamos tanto. Mas nós devemos compreender. O Deus de toda consolação está aqui e estará aqui, sofrendo, tendo alegrias, tendo problemas, dificuldades. O Deus de toda consolação continuará aqui. E nós precisamos enxergar. Nós precisamos enxergar. Isso é difícil demais, irmãos. É difícil demais falar isso. Nessa noite, em que eu olho para os olhos do meu irmão Isaías, cheio de lágrimas, e parece que eu não tenho palavras para dizer, Isaías, eu queria entrar aí no teu coração e tirar essa dor. Mas eu não posso. Porque às vezes a dor ainda vai ensiná-lo. A dor ainda vai fazer com que ele seja mais experimentado na presença de Deus, que ele tenha mais experiências com Deus. E quando ele partir daqui também, porque todos nós vamos uma hora dessa, ele vai dizer, eu continuo confiando no Deus de toda a consolação. Eu continuo confiando. A fé cristã, irmãos, ela não é fácil. E ela nunca foi fácil. Experimentar essa graça de Deus, que quando você está sendo apedrejado e morto, como foi Estevão, a Bíblia fala que Jesus estava em pé, esperando para receber a vida dele para toda a eternidade. Confiar nisso, confiar nessas coisas, é você dar um passo de fé na direção de tudo que você tem falado até hoje na sua experiência de vida. E quando eu disse aqui, irmãos, eu sei que eu não conheço a experiência de cada um dos irmãos, mas quando eu disse que a família Satel passou por grandes problemas e grandes dificuldades e grandes perdas, eu sei do que eu estou falando. E sei o quanto esse Deus de toda a consolação tem consolado essa família. O quanto esse Deus tem estado perto, o quanto esse Deus tem caminhado do lado, e o quanto, de fato, Deus tem caminhado do lado de cada um de nós. A Zenaide teve suas perdas e até hoje ela sofre, mas o Deus de toda a consolação está ali com ela. Eu tive as minhas perdas e eu sofri, e o Deus de toda a consolação está aqui comigo, está me dizendo, continue, siga em frente, no mundo tereis aflições, tente um ânimo bom, aprenda experiências comigo, caminhe comigo, me deixe consolar, me deixe estar perto. É impressionante como em todos esses momentos não faltaram pessoas exercendo o dom da consolação, consolando o meu coração, o coração dela, o coração de vocês. E vai consolar também o coração da família da Rose nesse momento. E vai consolar outras famílias que perderam pessoas. E vai nos consolar, porque Deus é presente e Ele nos ama.